Livro de Ruth aqui, um livro pequeno, um livro que, segundo estudiosos, foi escrito entre o ano 1100 e o ano 1000 a.C., seguindo pelo raciocínio do versículo 1 que diz que, ora, sucedeu que nos dias em que o juiz governava, houve fome na terra. Me parece ser, concordam os estudiosos, que Samuel foi o escritor do livro. Porém, do capítulo 4, versículo 17 ao 22, teve um acréscimo, porque fala da genealogia de Davi. Não se sabe ao certo, com certeza, quem escreveu. Porém, é um livro pequeno, de 85 versículos, 4 capítulos, mas rico para nos ensinar. Paulo vai dizer aos Romanos 15:4 que tudo que foi escrito foi para o nosso aprendizado, foi para o ensino. Eu quero focar apenas uma coisa aqui, mas eu quero que os irmãos entendam que o livro conta a história de 6 pessoas. Começa com Noemi e Elimeleque, Malom e Quilion, que são seus filhos, e no tempo da fome moravam em Belém, na cidade de Deus, no país onde Deus separou, o país de Israel, moravam ali, e houve uma fome. E ele sai de Israel, sai de Belém, que significa terra do pão, e vai para os Moabitas. Vai para o lugar onde significa lugar amaldiçoado. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: no capítulo 1, já começa o desenrolar dessa história e já mais ou menos o que eu quero dizer. No capítulo 1, no versículo 1, ele sai. Passa algum tempo, Noemi olha ao sair do país, os filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, e passa um tempo, ela fica sabendo que Belém voltou a ter pão, que a seca tinha acabado, choveu, Deus abençoou Belém e voltou a ter pão. E ela decide voltar a Belém. Primeiro parênteses que eu abro aqui, no tempo da crise, ela saiu de Belém, do lugar do pão, para um lugar amaldiçoado. E eu quero deixar uma palavra aqui. No tempo da crise, irmão, não saia do lugar onde Deus te colocou. Não saia do lugar onde Deus te levou. Não saia do lugar onde Deus te abençoou. É só um momento. Salomão, aos Eclesiastes capítulo 3, vai dizer que tudo tem o seu tempo. É só um momento. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Crise você vai encontrar em todo lugar. Essa mulher estava na crise na terra do pão. Saiu para o lugar amaldiçoado, a crise foi maior. Só que ela teve uma coisa que eu também digo. Se porventura você saiu, trocou, mudou de lugar. Ah, não, eu estou na crise, eu vou largar Cristo, eu vou largar. Ainda é tempo de voltar como ela fez. Volte, porque está na crise, no lugar da bênção é uma coisa. Está na crise, passar na crise no lugar distante daquilo que é a bênção, onde Deus lhe colocou, onde Deus lhe chamou, onde Deus lhe salvou, é diferente. E o ponto-chave que eu quero falar aqui é a história dessa mulher chamada Ruth. A mulher vai embora, os filhos morreram, a mulher vai embora e ela diz para suas noras: olha, fica aí, eu vou embora, você fica com seus pais. Órfã voltou. Ruth disse, olha, no versículo 16, não me inste para que eu te deixe, porque aonde você estiver, o seu Deus será meu Deus, a sua terra será minha terra. Ela decidiu, ela teve uma decisão certa, correta, uma decisão ajustada, ela teve um posicionamento correto. E o que é um posicionamento? É uma atitude mediada pela fé em Deus. Posicionamento, segundo a Bíblia, é uma atitude mediada pela fé em Deus. Ela teve uma atitude, ela olhou, gente, eu estou na crise aqui. Não está muito legal, fiquei viúva, não está muito bom aqui. Mas a minha sogra falou do Deus dela. Então eu vou para lá. Vou deixar a família, vou deixar os costumes, vou deixar a minha vida, vou deixar tudo para trás.
mas eu preciso de uma vida melhor, eu preciso de uma vida, mudar de vida, e do jeito que eu estou aqui nesse comodismo, não vai sair disso. O que eu aprendo com essa mulher, irmãos? Todos nós temos oportunidades. Muitos de nós ficam na crise a vida inteira. Muitos de nós passamos dificuldade a vida inteira, financeira, espiritual. Muitos de nós vivemos uma apatia espiritual até, vou dizer, porque nós acomodamos no lugar que está. Nós não temos um posicionamento, e a Bíblia cobra sempre posicionamento, atitude certa. Quando Deus disse a Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, ele não estava dizendo na questão física, ele estava dizendo, se posicione que falarei contigo. Quando Paulo vai dizer, levanta-te, levanta tu que dorme, ele não vai dizer de alguém que estava dormindo, está dizendo posicionamento. Quando Isaías no capítulo 60 versículo 1 diz, levanta-te e resplandece, não é físico, é posicionamento. Eu lembro de Zaqueu, quando Zaqueu encontra Jesus, fez o que tinha que fazer, encontrou Jesus, Jesus entrou na sua casa, ele teve um posicionamento e uma atitude certa. Se hoje o Senhor entrou aqui, eu não posso perder a oportunidade, então hoje eu decido abrir mão de tudo. Os que eu roubei eu vou pagar, os que eu tomei eu vou devolver. Posicionamento. Às vezes, irmão, a gente não sai da apatia espiritual, porque a gente não se posiciona, a gente não quer mudar, a gente não quer mudança, porque na realidade mudança nos assusta, porque mudança exige algo a mais, nós não sabemos o que vai acontecer. Mudança exige coragem. Capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 33, se não me engano, fala, tenha posicionamento e coragem. Então essa mulher nos ensina que ao sair, com posicionamento de mudar de vida, ao sair, determinação, coragem. Jó capítulo 22, versículo 28 vai dizer, quando você determinar alguma coisa, tenha firmeza, coragem, e a luz de Deus brilhará em você. Essa mulher teve coragem, posicionamento, saiu, foi para uma nova terra, trocou a vida que vivia para viver uma vida mediante a fé em Deus, e foi abençoada. Estamos falando nela até hoje, depois de 3.000 anos, mais ou menos, 3.100 anos, nós falamos dela, porque ela teve posicionamento para mudar de vida. Ela foi bisavó do maior rei de Israel. Ela é uma mulher que está na genealogia do Messias. Por quê? Não é porque ela ficou ali no comodismo, não. Não é porque ela ficou ali, não, vou ficar por aqui mesmo, minha sogra. Eu vou caçar um marido por aqui. Ela falou, não, eu abro mão de tudo para ter uma nova vida. Minha sogra falou tanto desse Deus, dessa terra, que eu quero ir. E hoje fica essa palavra para você, irmão. Você quer ser abençoado espiritualmente, quer ser cheio de Deus, cheio da presença. Posicione, irmão. Essa vidinha medíocre que vive, como diz, daquele arrupiado, eu sinto um arrupiado, está satisfeito. Ezequiel vai falar de um rio, e ele diz, olha, anda aí. Aí a pessoa anda 500 metros, a água bate na canela e tá bom. Ele fala, não, tá bom não, anda mais. Mais 500, a água bate no joelho, tá bom não, no tórax, não, anda mais, até que o rio fica intransponível. O que é isso? Nós acomodamos com um arrupiado, nós acomodamos que acontece um choro ou outro quando tem um pregador de fora, tá bom, eu falo em língua, de vez em quando eu profetizo, de vez em quando eu dou uma profetada, como diz, de vez em quando eu profetizo, de vez em quando eu tenho uma revelação, mas Deus está dizendo, posicione, porque o rio é intransponível, o rio da graça, o rio da presença, o rio da graça de Deus, da presença de Deus. Tenha posicionamento, decida sair dessa vida medíocre, decida viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus, na presença de Deus, uma vida constante no rio da vida, e tenha uma vida mudada, transformada. Lá na frente você vai olhar e dizer, realmente mudei de vida, realmente aquela vida era uma vida pífia, hoje tem uma vida verdadeira. Por quê? Precisamos, irmão, nesse último tempo, nós estamos no tempo de posicionamento.
posicionarmos a nossa vida, a nossa fé, ter uma posição verdadeira. Sou servo de Deus, tenho que viver como servo de Deus. Sou cristão, tenho que viver como cristão. Larga de ser um crente medíocre, larga de ser um cristão frio, larga de ser um cristão medíocre, um cristão com a vida pacata, com a vida... Não, eu gosto de contar testemunho dos outros, não, eu gosto de contar fulano teve um testemunho bonito. Não, o testemunho do irmão fulano de tal. Não, irmão, conte a sua vida. Viva os milagres de Deus, viva os testemunhos e conte a sua vida. Minha vida é o verdadeiro testemunho, porque eu decidi ter posicionamento diante de Deus e decidi viver mediante a fé em Cristo Jesus. Posicionamento, segundo a Bíblia, é uma atitude movida, mediada pela fé em Deus Todo-Poderoso. Que Deus assim abençoe, continue abençoando em Cristo Jesus.